A nossa convidada de hoje é a doutora Yara Coelho, ginecologista renomada aqui em Pernambuco, professora adjunta da residência médica do Hospital Agamenon Magalhães e vai nos falar sobre um dos temas mais apaixonantes da ginecologia, que é a transformação hormonal que a mulher sente quando chega à menopausa. Boa, tudo bem, Yara? Tudo bem, Leão. Gostaria de agradecer o convite. E realmente é um tema de extrema importância e muito em voga hoje em dia. Hoje a gente vai fazer só alguns comentários sobre menopausa e também osteoporose, que é uma consequência também da menopausa. E o que é a menopausa, finalmente? Bem, a menopausa, na realidade, ela representa a última menstruação da mulher, sendo que datada de 1 ano. Então, na realidade, é um diagnóstico retrospectivo. Representa a última menstruação, desde que essa última menstruação tenha ocorrido há 1 ano atrás. Em que idade ocorre isso? A mulher brasileira desenvolve insuficiência ovariana, que é a responsável pela menopausa, entre os 48 a 53 anos de idade. Então, se ocorre antes dos 48, é denominado menopausa precoce. E se ocorre após os 53 anos, é denominado menopausa tardia. Yara, já que a vida, dizem, né, que é uma reação química, e a reação química ela se processa com mais velocidade no calor, então com algum elemento catalisador. A gente que mora aqui na área do Equador, o calor é muito mais forte e as mulheres elas têm um número de óvulos que a menstruação começa a colocar esse óvulo na primeira menstruação. E aqui também, por ser uma área mais quente, se começa mais cedo a menstruar. Por isso também termina mais cedo de menstruar. Qual a influência que isso tem em relação às meninas? Elas têm precocidade com essa menstruação e ovulação? Não, na realidade, a mulher nasce com o número de folículos definido, entre 1 milhão e 2 milhões de folículos. E à medida que os anos vão passando, esses folículos vão diminuindo de quantidade, a ponto de, quando chega numa idade, no 48 mais ou menos, a paciente ela deixa de ter esses folículos, então o ovário entra em insuficiência. O principal responsável pela essa insuficiência folicular é a idade. Então, embora exista realmente uma importância grande, né, a nível de Equador, até em relação a outras situações do nosso organismo, até porque se refere à vitamina D, que é importante para a osteoporose, mas é importante que se diga que realmente a insuficiência está relacionada ao processo fator idade. Então, a mulher, até os 35 anos de idade, ela pode desenvolver uma quantidade boa de folículos, 400 mil folículos. E à medida que vai passando os anos, vai diminuindo, chega até 25 mil e vai ficando cada vez mais escasso, e isso reflete numa falência ovariana total. E os hormônios naturais, a soja, né? Se fala muito nessas coisas. Do ponto de vista científico, respaldo científico, a gente não tem tido assim uma boa resposta. No que se refere à soja, a mídia jogou muito isso, mas hoje não existe respaldo científico ainda se ela realmente reflete melhoras como os hormônios que já são utilizados. Como, por exemplo, melhora de pele, cabelo, sexualidade, inibir a perda óssea, ou seja, inibir a osteoporose. Não existe ainda consenso mostrando efeitos benéficos, não. O que a gente trabalha mais são os hormônios, que é o estradiol. É muito importante essas explicações que a doutora Yara deu, inclusive agora que a gente vê que a longevidade do brasileiro cada vez está adiantando mais e que precisa, para a qualidade de vida também, que haja uma vida sexual que seja atrativa, tanto para o homem como para a mulher. Doutora Yara, o que é a osteoporose? Bem, a osteoporose é considerada uma doença osteometabólica, uma vez que ocorre devido a uma perda de massa óssea, levando isso a riscos de fraturas, tanto em mulheres como em homens. Será que essa osteoporose é porque se vive mais hoje, ou é porque desnatam leite, a coisa não é feita assim como era antigamente, o cálcio não vai tão bom no sangue, ou existe alguma justificativa, o diagnóstico é feito que antigamente não se fazia? O que é que você diz a respeito disso? É multifatorial, né? Na realidade, a osteoporose, os cuidados já tem que ser na vida intrauterina. Então, a mãe ela tem que fazer uma dieta rica em cálcio, vitamina D, e essa criança, né, ao nascer, ela tem que trabalhar muito
é essa manutenção do cálcio e vitamina D durante toda a vida para manter essa massa óssea e manter um pico de massa óssea. Então, se durante toda a sua infância e adolescência você fez uma poupança óssea, eu diria, né? Você tem uma qualidade óssea boa, a tendência é, à medida que vai passando os anos, você perder pouca massa óssea. Então, existem diferenças entre aquele indivíduo que tem uma massa óssea de boa qualidade e aquele que tem massa óssea de má qualidade. Então, isso geneticamente também passa para o filho? Geneticamente, porque a osteoporose, como eu disse, é multifatorial. Existe o processo da herança, né, que é uma coisa que pesa e muito. Associado a isso, existe o erro alimentar, a falta de exercício, que também é uma coisa que interfere muito. E na mulher, principalmente, a menopausa. Quer dizer, a partir do momento que ela perde o hormônio, que ela faz insuficiência ovariana, ela vai ter uma perda de massa óssea muito rápida, principalmente nos 5 primeiros anos. E qual é o tratamento que se indica para isso? Bem, o tratamento, como tudo em medicina, é preventivo. É aquilo que eu disse. Precisa trabalhar desde a vida intrauterina, que deve ter esse cuidado, principalmente se for uma menina que nasce com uma quantidade de massa óssea menor que o menino, durante toda a sua infância e adolescência, e fazer a manutenção dessa massa óssea com exercício e dieta. Agora, ocorrendo a perda da massa óssea, se for na mulher, no caso da menopausa, que ela vai começar a insuficiência ovariana, portanto deficiência hormonal, é imperioso que se faça a terapia hormonal, porque ela previne a osteoporose, associado a exercício, dieta, cálcio e vitamina D. E no homem, exercício, né? E no homem ocorre com maior frequência ou menor frequência? Menor frequência, quer dizer, o porque homem... ele não tem a gestação para poder perder isso? Na realidade, na gestação, a mulher, ela cede, né, o cálcio para o feto, para o embrião. Mas se essa paciente faz uma dieta rica em cálcio e vitamina D, ela tem a compensação. Existem situações que são raras, mas na literatura, mostrando que a paciente pode desenvolver osteoporose na gravidez, mas é uma coisa muito rara. E isso se consegue repor, consegue-se fazer a reposição desse cálcio posteriormente à gravidez. A mulher consegue compensar isso com dieta e exercício. Esses cálcios que vendem em farmácia, essas coisas, depois de uma certa idade, serve como tratamento ou é só uma perfumaria? É um coadjuvante. É importante o cálcio, porque o cálcio ele faz parte do tratamento realmente, e dando ênfase também à vitamina D, que é de extrema importância. A vitamina D hoje, que é a vitamina do sol, saiu até na Veja sobre... mas hoje estão contraindicando muito o sol, né? Porque o sol, o medo que existe do câncer de pele faz com que as pessoas usem cada vez mais protetores solares. E isso faz com que haja uma diminuição da absorção da vitamina D em 80% dos casos, porque ele se posiciona como protetor solar, né, natural. Então isso faz com que há uma deficiência de vitamina D e isso pode levar também à osteoporose. Pois agradecer aqui a doutora Yara e foi um prazer tê-la conosco. Tá bom, muito obrigada. Agradeço também. Obrigado.